E como eu já tinha adiantado aqui no canal, a CPMI dos atos golpistas indiciou Bolsonaro e os militares ali mais próximos. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui no canal clicando no botão valeu. Ao final do vídeo, seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir aos vídeos do blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com Maceió no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo no dia 17 de outubro, às 19 horas e 30 minutos, e foi nessa data, nesta terça-feira, que a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, relatora da CPMI dos atos golpistas, dos ataques de 8 de janeiro, apresentou o seu relatório final da comissão que investigou o envolvimento de pessoas, militares, civis, etc., com os atentados terroristas em Brasília, do 8 de janeiro deste ano. Foram 1.333 páginas em que ela leu durante a sessão da CPMI, etc. E ela indiciou Bolsonaro e mais de 50 pessoas, 55 pessoas, mas entre os militares, apenas os mais próximos. Eu já venho cantando essa bola há algum tempo aqui no canal. Bolsonaro seria indiciado na CPMI e os militares mais próximos. Dos mais graduados estariam o Heleno e talvez o Braga Neto. Eu vinha dizendo em vídeos antepassados. E o Braga Neto também foi indiciado, o general Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro e foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro, ministro da Defesa, etc. Também foi indiciado o Anderson Torres, enfim. A gente teve também o general Luiz Eduardo Ramos, que foi ex-ministro da Casa Civil. Foi ex-ministro, não, é ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, né? Foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro. O general Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa do Bolsonaro. O almirante Almir Garnier, que saiu na delação do Mauro Cid, que é ex-comandante da Marinha. O general Freire Gomes, que foi comandante do Exército do Bolsonaro, né, ali, final, começo do Lula, do tempo do período do ataque, era ele ainda, né, que ele teria dito que ia prender Bolsonaro, etc. Toda aquela besteira que quando o Bolsonaro teria consultado as Forças Armadas num golpe, o próprio Tenente Coronel Cid, ou seja, apenas o entorno ali. Desde a eleição de Lula, que há um movimento das Forças Armadas agora para distensionar politicamente as forças, né, de fazer uma separação de joio do trigo, todo esse tipo de narrativa. E aí alguns militares iriam para o sacrifício ser iniciados, podendo até ser presos. Lembrando que a CPMI não tem poder de prisão, ela apresenta seu relatório, encaminha à Procuradoria-Geral da República, que usa ou não esse relatório. No caso, o Supremo também pode usar, né, no inquérito que está lá tramitando no próprio Supremo Tribunal Federal. Também a gente teve iniciado, só para não esquecer, o general Ridalto Lúcio Fernandes, o sargento Lúcio Marques dos Reis, que também foi ajudante de ordem do Bolsonaro, major Ailton Gonçalves Moraes Barros, ou seja, tudo aquele entorno mais próximo. General graduado mesmo, o Heleno e o Braga Neto, como eu vinha cantando já essa bola. Então, as Forças Armadas têm aí essa tentativa de separar o joio do trigo, dizer que as Forças Armadas não são golpistas, nessa narrativa de que Bolsonaro teria corrompido as Forças Armadas e que não foi. Bolsonaro foi ungido pelas Forças Armadas, candidato a presidente da República. Como eu sempre faço questão de lembrar aqui nos vídeos no canal em que eu abordo esse tema, o Bolsonaro foi lançado para candidato a presidente da República cerca de entre 15 e 20 dias após a reeleição da Dilma Rousseff em 2014, na sede da Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, cujo comandante era o agora atual comandante do Exército, o general Tomás Paiva. Bolsonaro foi ungido pelos militares,
que jogaram o contencionamento da sociedade brasileira, o contencionamento do povo. Não que se o cavalo passasse selado eles não dariam golpe, mas o golpe sempre foi a narrativa de golpe. A ideia sempre foi naturalizar os militares na política, torná-los, dar a eles mandatos pelas vias democráticas tortas que a gente tem no Brasil. Hoje a gente não acha mais estranho militar falar de política, independente da concordância ou não com o militar falando de política. O militar não tem que falar de política, é do trampo, ele tem que ser calado. No caso do Exército, que é o maior das três forças, o Exército tem que ser o gigante mudo, mas não foi isso que aconteceu. O Freire Gomes, que disse que ia prender Bolsonaro, se ele continuasse com essa lorota de golpe, etc., foi o cara que permitiu os acampamentos golpistas no Distrito Federal na frente do quartel, que teria desarmado, inclusive, a tentativa de desmonte do quartel pela Polícia Militar. Inclusive, logo após a saída desse relatório da CPMI, sai a notícia de que as Forças Armadas, primeiro diz que precisa ter provas para culpar os militares, ainda falta, mas avalia que o fim da CPMI contém desgaste, etc. É isso que está sendo feito. As Forças Armadas dão aquela camada no facho, porque já estão naturalizando a política, vindo tanto de parlamentar milico que a gente tem no Brasil afora, e aí onde não tem das Forças Armadas usaram as PMs, com essa aura de militar, e lembrando que Forças Armadas não considera a PM como militares, ou militares num grau menor, numa escala menor, enfim, numa casta menor, assim dizendo. Esse relatório não traz surpresa alguma, todos os militares iniciados são próximos a Bolsonaro, todos de patente pequena, e 2 grandões para enfeitar o bolo. Não que não tenham culpa. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que essa turma não tem responsabilidade no que ocorreu. Figura de Polícia Rodoviária Federal, Giovanni Vasquez, etc. Não é isso que está sendo dito. Né? Porque às vezes a pessoa acha que eu estou passando pano, que o Bolsonaro tem culpa. Tem culpa, todos têm. A questão é quem ungiu, quem estava por trás, quem alimentou, quem deu guarida, quem deu norte, quem orientou, botou no caminho, vai para cá. Esses, bom, infelizmente, se livrar, pelo menos até agora, ao que tudo indica. Vão passar ileso o tal partido militar, seguirá atuando agora de forma mais sossegada, mais fogo brando, porque já tensionou muito, agora é hora da poeira baixar, separar o joio do trigo, né? Botar o joio para queimar, para pagar pelas penas, enfim, pagar por tudo o que foi feito. É sempre bom lembrar que o lema das Forças Especiais do Exército, enfim, é qualquer missão, a qualquer hora, de qualquer modo, a qualquer custo. No bom e velho português popular, para o que der e vier. E para o que der e vier significa responder criminalmente ou até com prisão, não importa. Até porque esses militares presos, suas famílias continuam contempladas com todas as benesses de ser militar. Militar no Brasil, não só no Brasil, mas enfim, creio eu, mas militar no Brasil, toda a família acaba sendo militar também, independente de estar servindo ou não, porque tem acesso às escolas militares, aos planos de saúde militares, a toda a lógica militar, residência, proteção, etc. Então todo mundo é militar. Vide que quando o militar é expulso do exército, internamente ele é dado como morto, exército, marinha, é dado como morto, e a pensão continua sendo dada às famílias, né? Consta lá como morto, e todo mundo continua recebendo. A gente pode achar mais crescente, etc., mas não é ilegal, inclusive isso é uma lei antiga ainda, inclusive do tempo da ditadura, que nunca se mexeu nisso e está aí até hoje, tantos anos depois. Também a gente teve indiciamento da Carla Zambelli, do Felipe Martins, assessor, enfim. Boa parte desses aí deve acabar sendo condenado no Supremo Tribunal Federal, se não todos até para dar volume, né? E repito, não que não tenham culpa, mas não só esses, não são somente essas figuras, especialmente os militares, o alto comando do Exército, da Marinha da Aeronáutica, o alto comando das Forças Armadas, as cúpulas das Forças Armadas, também tem muito envolvimento nisso. O Mourão era do alto comando, que foi visto do Bolsonaro. A gente, diversas, né? Estou citando o Mourão porque o Mourão chegou a ser vice-presidente da República, inclusive.
né, eleito. Então a gente precisa ter a ciência do que está sendo feito. É um passo importante, sim. Não deixa de haver uma responsabilização de muita gente que operou, diz assim, numa camada acima dos patriotas que ficavam cantando hino para pneu, etc., fazendo muro de quartel, de muro das lamentações. Então, isso é um avanço importante. É significativo, sim, mas está faltando ainda gente aqui. De todo modo, a gente tem mais uma ação aí envolvendo bolsonaristas, o Bolsonaro. No momento que eu gravo esse vídeo, o Tribunal Superior Eleitoral retoma julgamentos de outros processos contra Bolsonaro, inclusive por uso de lives durante a campanha eleitoral, enfim. Ele pode, inclusive, ser inelegível pelo TSE, quem sabe até tria, dependendo de outras ações em ele sendo condenado, mas a CPMI está aí e foi isso que trouxe. Agora é aguardar para ver se a gente vai ter aí o Ministério Público Federal aceitando esse relatório e incorporando ao inquérito já aberto das investigações que tem se materializado nessas operações de lesa pátria da Polícia Federal, se isso vai se prosseguir ou não, ou uma parte em separado, a partir apenas do relatório da CPMI, mas é importante a gente clarear isso. Eu já vinha cantando essa bola, adiantando isso. Vai ter o indiciamento Bolsonaro e milico cheio de estrela nos ombros, enfim, poucos seriam. E aí eu apontei o Heleno e o Braga Neto. Braga Neto, inclusive, que teve sigilo telefônico quebrado recentemente pela Polícia Federal. O Heleno que ia prestando um monte de depoimento, caindo, enfim, saindo em delação de Mauro Cid, etc. E todos os outros. E o próprio Mauro Cid fazendo isso. Porque Bolsonaro, inclusive, é rolete chupado para as Forças Armadas. Ele já foi usado, não serve mais, já não é mais presidente. E aí alguns precisam ir ali para fazer a narrativa, a construção narrativa de que as Forças Armadas não são golpistas.